Bem-estar, com Roberta Zampetti. Roberta Zampetti, bom dia. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia, ouvintes queridos. Está recuperada deste domingo no meio da semana? Nossa, bom demais, né? Ontem eu fiquei em casa, assisti uns 5 filmes, adorei. Que bom. Descansei pro mês todo. Roberta, parece que um comportamento de um brasileiro te chamou muito a atenção e você vai falar um pouco sobre isso. Que comportamento é esse? Porque eu tô vendo aí que você está fazendo aí uma pesquisa com os ouvintes, uma enquete sobre o comportamento dos deputados mineiros. Sim. Você está olhando, eu vi aí você dando resultados dos deputados que se apresentam mais, né, que participam das reuniões mineiros aqui na Assembleia. Você está mostrando em Brasília também? Podemos fazer esse levantamento e a gente ampliar essa discussão. Pois é, e será que você vai mostrar também os que não aparecem nunca? Esse é um problema muito sério, porque na verdade eu acho que esse hábito é um hábito que está arraigado na função do político e é um comportamento que repercute em quase todas as casas do Legislativo. Pois é, uma pena. Agora tem gente que acredita que esse comportamento, né, de deputados e outras pessoas públicas, elas simplesmente refletem o comportamento da sociedade. Você acredita nisso? É mesmo? Não sei, tem gente que defende isso, assim, eles estão lá, mas o povo é assim, então eles são iguais. Por quê? Ontem eu estava assistindo um dos jornais à noite, coisa que eu faço quase nunca, porque à noite eu trabalho, mas ontem, como era feriado, eu estava em casa, e o jornal começou dizendo que começava com uma notícia rara, e era sobre um aposentado de Recife, e dizendo o seguinte, era raro, mas que basicamente ele chamou atenção porque a atitude dele fez lembrar uma riqueza nacional, que é a beleza do povo que o nosso país tem. Realmente, eu adoro brasileiro, eu sou brasileira, né? Mas a gente tem que entender por que algumas coisas continuam a acontecer, tão arraigadas no nosso comportamento. Que é o seguinte, esse senhor, ele encontrou R$160 no chão, na rua dele, e acabou que devolveu para a senhora, uma senhora humilde, que aí falou que ele agora é o herói dela e tudo mais. Aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, como é que chamou tanta atenção, uma atitude rara, você devolver? Eu, pelo menos, fui criada, meu pai criou a gente o seguinte, aquilo é seu, o que não é seu, não é, você devolve, você não vai ficar com nada que é seu. Eu cresci assim. Sim, agora é engraçado que a gente tem que se surpreender pelo positivo. A gente devia se surpreender só com o negativo, né? O positivo devia ser uma atitude normal. Isso era normalíssimo, não seria, né? Por quê? Porque aí eu lembrei que eu li essa semana na revista Veja, e eu fiquei horrorizada também, dizendo o seguinte, colocando até o título da notícia, mais ou menos, isso eu não lembro direito, porque eu não estou com a revista em mãos mais, mas dizendo que o Brasil é o país das mãos leves, porque a gente ficou como vice-campeão do furto. Ficamos ao lado, furto em lojas, tá? Em supermercados, farmácias, no varejo, né? Que a gente ficou em segundo lugar, comparando com várias outras nações, ficamos ao lado do Marrocos e só perdemos para a Índia. Olha só, que loucura. Então, dizendo o seguinte, que no caso do supermercado, das farmácias, né, por exemplo, para cada item roubado, outros 5 iguais precisam ser vendidos para compensar o dano. Ou seja, por que as pessoas acham, gente, ouvinte, né? Acho que isso é para a gente pensar assim, por que as pessoas acham que elas podem ir num comércio, chegar lá, passar a mão em alguma coisa, levar sem pagar por aquilo? Não é? Roberto, você tem toda a razão. Agora, me diga uma coisa, essa comparação do Brasil com a Índia é que me deixou preocupado aí. Nós somos o quê? Nós somos o segundo lugar, quer ver? Ao lado do Marrocos, me lembro muito bem, e perdendo apenas pela Índia. Eu sei que foi uma pesquisa super avançada, feita pela Inglaterra, na Inglaterra, inclusive, e nós ficamos assim, eu falei assim, nossa, a gente furta mais do que outras nações em desenvolvimento, como, por exemplo, o México, a Tailândia, a Argentina, né? Aí eu lembro de ler psicólogos falando sobre isso, tem aquela questão da lei do Gerson, né? Que você acha que você pode chegar lá e pegar, se não está fazendo mal nenhum, né? Mas não é bem assim, né? E a gente sabe que não é bem assim. E aí tem até gente que fala assim, as pessoas roubam porque tem compulsão por roubar, isso é doença. Mas a gente sabe que é a questão da cleptomania, né? Nós não temos mais cleptomaníacos no Brasil do que no resto do mundo, Paulo Leite. Por que estamos em segundo lugar, né? E o que as pessoas gostam de furtar mais, eu fui falando roubar, mas na verdade é furtar, né? O que elas gostam de furtar mais são acessórios,
aparelhos de barbear, olha só, roupas de criança, carne fresca em supermercado, roupas de grife, perfumes, queijos, batons e bebidas. E esses dias eu estava em um supermercado, essa semana mesmo, coincidentemente, e eu vi um senhor com terno. Ele pegou uma latinha de azeite e colocou assim dentro do bolso do paletó dele, pelo lado de dentro. Eu fiquei horrorizada, mas eu falei assim, o que eu vou fazer com isso? Não vou fazer nada, eu realmente fiquei sem jeito. E o que acontece é isso, a pesquisa mostrou que os funcionários dessas lojas, desses supermercados, eles não falam nada, primeiro que eles não se sentem donos, né? E fica assim, pra que eu vou arrumar confusão com o cliente? Então, um prejuízo danado. Agora, eu não estou nem discutindo a questão do prejuízo, é a questão do comportamento. Nós estamos começando com o presidente novo, né, como a nova presidente. Então, assim, acho que nós estamos precisando, sabe, entre todas as coisas que a gente vê no dia a dia, é um choque de ética nesse país, né, Paulo Leite? Agora, aprender em casa, mas eu estava lendo que até a filha daquele ex-prefeito de Nova York, que é aquele Giuliani, lembra? Aquele famoso pela questão da tolerância zero, com violência e tudo mais, ela Sim. chegou a ser presa porque ela furtou na época $100 em maquiagem e cosméticos. Ou seja, o pai conseguiu, né, implantar essa política de tolerância zero em Nova York, Mas não conseguiu implantar em casa. Justamente. Roberta, quer dizer que nós temos que torcer para sermos um país de consciência leve e não de mão leve, é isso? Com certeza. Olha, Então, tá falta ensinar tolerância zero em casa, como Perfeito. meu pai me ensinou, Paulo Leite. Eu tenho certeza que você teve essa criação também. Com certeza. Não é? Grande abraço, um bom dia para você, a gente Pra volta. você também. Bom dia para todos, tá? Tá, Bom tchau. dia. 9h51. Band News.